Olá, olá! Que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando aí no seu coração. Estamos dando continuidade aqui na nossa série de mensagem Maturidade no Espírito. O nome já diz tudo, maturidade. Nós precisamos buscar sermos maduros na fé. Então você que almeja o episcopado, você que almeja um cargo de liderança, você que já está exercendo algum tipo de liderança na igreja, principalmente, todos nós precisamos nos aperfeiçoar na palavra, né? Mas principalmente você que está na liderança precisa buscar, precisa se alimentar, precisa estar cada dia mais próximo de Deus para o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual, mas também para que você possa ser um canal de bênção ensinando as pessoas que te cercam, as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Essa pessoa que está em nós, que pode estar em nós, nos alimentando, nos trazendo paz, nos trazendo regozijo. Nós precisamos, para conhecer o Espírito Santo, precisamos estudar sobre ele. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, amém? Glórias a Deus, vamos lá. Então, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. Logo em seguida, quando todos estavam reunidos com ele no cume do alto monte, ele foi arrebatado ao céu, diante dos olhos de todos os seus discípulos que ali estavam, não é? Esse relato está lá em Atos capítulo 1, né, do versículo 1 ao 11, está bem relatado, depois você lê. No entanto, queridos, antes dele partir, Jesus deu aos seus discípulos, né, os crentes daquela época, uma promessa muito especial, muito maravilhosa. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus. Então aí a gente entra com a nossa primeira referência bíblica, está lá em João capítulo 14. Perdão, João capítulo 14, versículo 16 ao 18. E depois, João capítulo 16, versículo 5 ao 7. Eu vou ler só essa primeira referência, mas essas duas falam sobre esse momento. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro conselheiro para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Digo-lhes a verdade, e para o bem de vocês que estou partindo. A menos que eu parta, o conselheiro não virá para vocês. Porém, se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, queridos, essa é a promessa de Jesus, que ele iria enviar o seu Santo Espírito para nós. Jesus não nos deixou sozinhos nesse mundo, queridos. Ele enviou o seu Santo Espírito para nós. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Precisamos compreender algumas características, algumas coisas importantes, né? A primeira coisa que precisamos compreender sobre o Espírito Santo é que ele é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus que habita em nós. Então, como que eu vou conseguir compreender isso, né? Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que Satanás encheu seu coração de forma que você mentisse ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Nós estamos diante de uma situação, queridos, em que a igreja primitiva se reunia, tinham tudo em comum, eles vendiam suas posses e dividiam com aqueles que estavam com maior necessidade, levavam os dízimos, né? E Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, só que eles colocaram lá diante dos discípulos uma quantia X, e eles tentaram enganar, apresentando uma quantia X, e Pedro fala para ele: por que você tentou enganar? Você não está enganando a homens, mas você está enganando ao próprio Deus. A palavra, o texto diz assim: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração e você mentisse ao Espírito Santo?
quando nós levamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos levando a Deus, ao Espírito Santo, ao Deus que está ali naquele lugar. Então ele diz assim, por que você mentiu? Você não mentiu a Deus, ao Espírito, você não mentiu aos homens, mas mentiu diretamente a Deus. Deus, queridos, escolheu se expressar a humanidade como Pai, como Filho e como Espírito Santo, que são a expressão de 3 pessoas, ou seja, 3 personalidades distintas, e contudo essas 3 pessoas é uma só. Mistérios de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Os 3 se formam um. Então, o Espírito Santo é Deus. Agora vamos falar sobre o dom do Espírito Santo. Existe uma diferença entre ser cheio, plenitude do Espírito, dom do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Então, primeiro, o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus aos crentes. Quando alguém crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, né? Quando ele recebe essa salvação que Deus ele nos dá, então essa pessoa passa a viver como crente e ele passa a transmitir essa vida, né? Essa vida espiritual. O Espírito Santo passa a habitar nele. Então o dom do Espírito Santo passa a habitar dentro do crente. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Diz assim: E Pedro respondeu: Arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados possam ser perdoados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor Deus chamar. Aleluia, queridos. Não existe mais distinção de servos, escravos, reis, profetas. Deus está à disposição de todos quanto o receberem. Como nós vimos no outro estudo, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí nós passamos a receber o dom do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele traz uma obra na nossa vida. Ele não vem só com o objetivo de nós termos o Espírito, não. Algo acontece quando nós recebemos esse dom, quando nós passamos a ter a presença de Deus dentro de nós. Então, o Espírito Santo vem habitar dentro do crente para ministrar pessoalmente sobre as nossas vidas. Ele passa a conversar conosco de forma sobrenatural. Nós passamos a compreender quem é Deus, quem é o Espírito. Nós começamos a ter aquele senso de crítica, senso do que é certo, o que é errado. Nós começamos, através do relacionamento desse Deus que passa a habitar em nós, nós começamos a ter aquela sensibilidade de fazer algo que antes nós fazíamos e não tinha nenhum tipo de problema. Nós passamos a ver que isso não agrada a Deus. Vamos ver lá, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo testifica sobre o nosso relacionamento com Deus, querido. O Espírito Santo nos ensina, como diz lá em João 14, 23, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes relembrará de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, revela a palavra, revela. Uma coisa é você ler a Bíblia de forma natural, sem a direção do Espírito. Outra coisa é você ler a Bíblia, a palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, as revelações maravilhosas que ele traz a respeito da palavra dele. Então ele é o nosso professor, querido, aquele que nos ensina. Ele também nos guia. Romanos capítulo 8,
versículo 14 diz: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqueles que andaram desgarrados, como o povo de Israel andava desgarrado, como ovelha sem pastor, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós somos guiados por caminhos certos. Nós vamos trilhar caminhos de paz, caminhos de alegria, caminhos de novidade nas nossas vidas, porque o Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo também nos ajuda a vivermos uma vida agradável a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo-lhes, portanto, vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne, da natureza pecaminosa. Queridos, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos, porque é Ele quem vai nos fortalecer e nos dirigir para que nós não venhamos a ceder às tentações da carne, aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus, que contaminam o nosso corpo santificado pela presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também nos ajuda a vivermos uma vida de oração. Nós passamos a buscar ao Senhor. Romanos capítulo 8, 26 diz: semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que deveríamos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que as palavras não conseguem exprimir. Ou seja, às vezes, queridos, nós estamos tão perdidos que não conseguimos nem achar palavras para orar. Mas o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, nos traz as palavras, e mesmo que não conseguimos falar, os gemidos inexprimíveis que nós verbalizamos, o Espírito Santo traduz em oração daquilo que precisamos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, Ele ministra, Ele sabe quais são as nossas necessidades, e às vezes nós estamos tão perdidos e não conseguimos nem falar, mas os gemidos inexprimíveis são traduzidos em oração pelo Espírito Santo de Deus ao Pai. O Espírito Santo também vivifica o nosso corpo, os nossos corpos, Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está vivendo dentro de vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os seus corpos mortais através do seu Espírito, o qual habita em vocês. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós vivifica, queridos, nos traz a alegria de viver, nos traz regozijo. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas, queridos? Dentro das igrejas entra culto, sai culto, entra ano, sai ano, e você só vê aquelas pessoas entristecidas, cabisbaixas, aquelas pessoas enclausuradas, presas no seu eu. O Espírito Santo de Deus nos vivifica, nos reaviva. Então, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. No crente, com vistas aos serviços, além de dar o Espírito Santo para habitar no crente, Deus também quer encher e batizar o crente com o Espírito Santo para capacitá-lo a servir e glorificar a Deus no mundo. Então, queridos, nós falamos do Espírito Santo que passa a habitar em nós no momento da nossa conversão. A palavra do Senhor diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e você está livre de todos os pecados, de todos os delitos. Eu estou falando de forma espiritual. É lógico que nós vamos arcar com as consequências das nossas falhas, dos nossos erros, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, que nos purifica, nos lava, nos torna brancos como a neve. Isso é chamado do novo nascimento, nós nascemos de novo. Mas agora nós vamos falar
do Espírito Santo que nos enche, que tem um objetivo: serviço. O Espírito Santo dentro de nós tem o objetivo de nos capacitar, de nos santificar, de nos fazer feliz, de nos aproximar mais de Deus. Agora, o Espírito Santo dentro de nós, a plenitude do Espírito Santo nos dá poder, nos dá intrepidez para testemunharmos sobre Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês, aqui é uma promessa, mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, em todos os confins da terra. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele falou para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, esse versículo que eu li é o versículo 8. Mas Jesus falou assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí sim, vocês receberão esse poder, e aí vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então, nós temos a promessa se cumprindo lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 14, quando o povo foi cheio do poder, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e todos foram cheios do poder da glória de Deus, e a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. As pessoas que estavam próximas ali até pensaram que eles estavam embriagados, e Pedro fala: não, mas sendo essa hora da manhã, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, poder do Espírito Santo. Esse poder nos introduz o mundo do sobrenatural. O poder do Espírito Santo de Deus nos introduz no mundo do sobrenatural, porque servir a Deus, queridos, sai da esfera do natural. Nós entramos numa esfera do sobrenatural, e o Espírito Santo de Deus, operando através das nossas vidas, nos capacita a sermos agentes desse sobrenatural. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, fala dos diferentes tipos de dons. Então tá assim: há diferentes tipos de dons, mas é o mesmo Espírito. A um foi dado através do Espírito a mensagem da sabedoria, a outra a mensagem do conhecimento, através desse mesmo Espírito a outro a fé, por esse mesmo Espírito a outros dons de cura, através desse único Espírito a um outro poder miraculoso, e a outros a profecia, e a outro a capacidade de distinguir entre os espíritos, e a outra a capacidade de falar em diferentes tipos de língua, e a outro a interpretação dessas línguas. Então, o poder do Espírito Santo de Deus são esses dons que são derramados sobre a vida da igreja, personificados sobre as nossas vidas para a edificação do corpo. Então, orar com imposição de mãos, poder de cura, é uma unção, é um dom. O poder de verbalizar, de profetizar, de lançar uma palavra de sabedoria, uma revelação da parte de Deus, são dons. Falar em outras línguas que você nunca ouviu falar, o dom da tradução dessa palavra. Então, tradução não, interpretação dessa palavra. Então, são dons que são colocados por Deus através do Espírito Santo. Então, esse poder também testifica que Jesus está vivo. Atos capítulo 5, versículo 30 diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Somos testemunhas dessas coisas, como também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que o obedecem. Então, queridos, nós temos a testificação de que Jesus está vivo, de que Jesus reina absoluto, de que Jesus está à destra do Deus Todo-Poderoso. Então, nós não temos dúvida, nós não temos nenhum tipo de questionamento, porque nós sabemos, porque Ele testifica de que Deus existe, Deus está vivo, Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso e que Ele vai retornar.
e que ele vai voltar. Então nós temos essa configuração na nossa mente, essa certeza. Então, olha só a importância de receber, além do Espírito Santo, também os dons do Espírito Santo, ser usado por Deus. O dom do Espírito Santo também nos traz uma nova compreensão da palavra. Serve para nos revelar aquilo que o Senhor quer transmitir para a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente jamais recebeu o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou estas coisas através do seu Espírito. O Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus revela os seus mistérios através do Espírito Santo dele. É por isso que às vezes você lê um texto e você compreende aquele texto naquela forma rasa, e de repente você ouve uma outra pessoa lendo e explanando sobre aquele texto, e você, poxa, mas como que eu li o texto e não percebi? É porque o Espírito Santo te revela. Um dom da revelação. Amém, queridos? O poder do Espírito Santo também enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração, né? Nós passamos a adorar a Deus com intrepidez, com amor. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem, façam melodias em seus corações ao Senhor. Olha só, queridos, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus. Por que nós vemos tantas melodias, tantos louvores, que, nossa, ao mesmo tempo que um está ali trazendo quebrantamento, fazendo o nosso coração se rasgar diante do Senhor, daqui a pouco vem outro louvor? É o poder do Espírito Santo revelando. Essas são as melodias, a revelação de Deus através de homens e mulheres escolhidas para poder trazer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, uma adoração ao Senhor através de cânticos e de melodias. O poder de Deus glorifica a Jesus. O poder do Espírito Santo me leva a glorificar a Jesus. Está lá em João capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará para si próprio, ele falará somente ao que ouvir. E ele lhes contará as coisas que ainda estão por vir. Ele me glorificará, tomando o que é meu e fazendo conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, e por isso que eu disse que o Espírito tomará do que é meu e o fará conhecido de vocês. Ou seja, queridos, ele glorifica a Deus, ele nos revela a essência de quem é Deus para as nossas vidas. O poder do Espírito Santo também se manifesta de forma que nós podemos ser batizados no Espírito. Deus quer que o seu Espírito Santo, o qual habita em nós, possa também, nós como crentes, sermos cheios desse poder, até que nós venhamos transbordar desse poder. É um dom prometido por Deus, portanto, peça isso, queridos. Quanto mais dará o seu Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 13. Então peça, seja cheio desse poder. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a louvar a Deus enquanto você ainda tem dúvidas quanto a isso, mas louve ao Senhor. Peça incansavelmente. Eu me lembro quando eu me converti lá na igreja Batista Missionária, nós tínhamos lá o culto da quarta-feira, a tarde da bênção.
E tinha um pastor lá que ele era muito usado nesse sentido, né? Eu impunha as mãos, declarava, clamava a pedido do Espírito Santo, e eu ia todos os cultos, quando eu não estava trabalhando, eu ia para poder, e eu clamava, eu chorava, e eu via lá os irmãos, tinha um irmão lá que era muito usado, né? E havia a manifestação do Espírito Santo, e eu pedia para Deus. Eu comprei até um livro, Como Ser Batizado no Espírito Santo, ou seja, eu desejava, eu pedia, eu chorava, eu queria ser batizado no culto, e eu via as coisas acontecendo, e eu achava que ia ser do mesmo jeito, mas não foi, queridos. A minha experiência com o batismo no Espírito Santo foi na madrugada. Eu e minha esposa, nós fomos batizados no Espírito Santo enquanto dormíamos. Eu acordei com a minha esposa sendo cheia do poder. Aí quando eu acordei, quando eu abri os meus olhos assim, foi como se fosse lá no Pentecostes, né? Eu vi por cima do guarda-roupa do meu quarto assim, labaredas como que labaredas, línguas de fogo. E aí eu já comecei a falar em outras línguas e eu chorava. E minha esposa também falando em outras línguas. E nós fomos tomados, nós ficamos a noite inteira. Eu lembro que eu fui no quarto e toquei no meu filho, na minha filha, para eles verem aquilo que estava acontecendo, coitados. Acho que eles nem sabiam o que representava aquilo e ficaram até meio assustados, mas aí eu voltei e nós ficamos, eu e minha esposa, praticamente a noite toda, chorando, glorificando a Deus, falando em outras línguas, quando nós fomos cheios do Espírito, querido. A experiência do batismo com o Espírito Santo é algo sobrenatural e maravilhoso. Por isso, queridos, glorifique a Deus, ame a Deus, busque, deseje, clame, Senhor, eu quero ser cheio do Santo Espírito do Senhor. Não deixe isso apenas para momentos de oração na igreja, momentos de um retiro que você participa. Não faça disso uma busca constante da sua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Como diz lá em Lucas 24:52, então o adoraram e voltaram a Jerusalém com grande alegria e permaneceram continuamente no templo louvando a Deus. Você pode falar com uma língua sobrenatural, você pode falar uma língua que você nunca ouviu falar, você nunca nem viu ninguém falar. O Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas quando eles foram cheios lá no Pentecostes. Então, queridos, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo. E aí, como você tem feito a manutenção dessa presença tão maravilhosa na sua vida? Continue buscando, continue adorando, continue clamando, continue crendo e continue adorando a essa presença maravilhosa que habita em nós e que quer nos usar com poder e grande glória para que a igreja do Senhor seja edificada. A Bíblia diz que a seara é grande e faltam ceifeiros. Eu diria que os enfermos, os perdidos, os endemoniados são muitos, mas faltam pessoas cheias do Espírito Santo para ser canais de cura, para ser canais de libertação, para ser canais de restauração. Você pode ser esse canal. Então busque, ore, busque, crie estratégia, clame durante a noite, clame durante o dia, busque incansavelmente ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor vai encher você. Quem sabe você é aquele próximo irmão que vai ser um canal de bênção ali na igreja para poder ser usado com poder e grande glória na cura dos enfermos. Você vai ser o próximo que vai estar envolvido no ministério de intercessão, na batalha espiritual para poder expulsar demônios. Você vai ser o novo profeta que Deus vai usar com palavras poderosas de revelação, profecias. Querido, busque a Deus. Vale muito a pena ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, estamos encerrando essa nossa aula de hoje, que possa ter sido de muito proveito para a sua vida e que nós possamos juntos, cheios do Espírito Santo, ganhar a cidade de Mongaguá para Jesus e
também os confins da terra. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor nosso Deus, nós exaltamos o teu santo nome, Jesus. Te agradecemos, papai, por esta palavra, por esse estudo, Senhor. Deus de poder e de glória, o que nós queremos é ser cheios do teu Santo Espírito, para podermos operar milagres e maravilhas pelo nome do Senhor. Deus de poder e de glória, vem, Senhor, de encontro com o desejo do coração daqueles que estão me assistindo e tão desejosos, Senhor, dessa plenitude. Em nome de Jesus, abre o entendimento de cada um, Senhor, e que cada um possa ser cheio do teu Santo Espírito, e aí com os dons distribuídos na tua igreja, Senhor, nós possamos a cada dia receber todos quanto o Senhor há de enviar para serem bem cuidados, libertos, restaurados, transformados no seio da sua igreja. Nós oramos agradecendo por essa aula e ministrando que cada um seja cheio do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, e até a semana que vem. Um beijo no seu coração.